Altíssimo Deus, nosso Pai que estás nos céus, antes de mais queremos, Senhor, neste momento, louvar-te por estarmos aqui na tua casa, reunidos no teu santo nome, para continuarmos a adorar-te, Senhor, a louvar-te pelo teu grande amor por cada um de nós, mas também, Senhor, queremos reservar os momentos que se seguem à meditação sobre a tua palavra. Pedimos, Santo Pai, que o teu Espírito nos possa assistir em tudo isto, para que, com o coração repleto de louvor, possamos verdadeiramente aproveitar os momentos que se vão seguir para, sob a direção do teu Espírito, podermos continuar a crescer na tua graça, no conhecimento dos teus caminhos. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Saudamos a todos os irmãos aqui presentes e também aqueles que nos veem através da net. Que o Espírito Santo esteja com todos nós. E vamos dar início ao nosso culto ao Senhor, cantando as estrofes do hino 18. 1, 8. Agora a todos os que puderem, por favor de se ajoelharem para orarmos. Graças te damos, Senhor, por mais um dia de sábado, onde louvamos, Senhor, a tua santidade. Vai, Senhor, nos ajudar a humildemente no nosso coração, Senhor, nunca perdermos o respeito, Senhor, e a reverência e a adoração, Senhor, que devemos te prestar para a nossa vida correr bem melhor. Obrigado, Senhor, por estar sempre ao nosso dispor, cada dia da nossa vida e cada hora. E vem, Senhor, nos ajudar a reconhecermos isso e a querermos estar sempre junto a Ti, em nome de Jesus. Amém. Continuando, dando honra ao Senhor, neste culto solene, ao seu nome, vamos fazer o levantamento dos dízimos e das ofertas, trouxemos à casa do Senhor, mostrando o nosso grande amor e a nossa gratidão ao nosso Criador. E assim vamos pedir aos nossos meninos que façam
venham para também trazer as suas ofertas ao Senhor e, seguidamente, então, aos outros irmãos. Obrigado. Amen.
Bom dia, meninos. E bom sábado. Hoje eu vou-vos contar uma história de uma lagartinha. Vocês conhecem o que é uma lagarta? Conhecem? Então eu vou contar. À luz de... Hã? Já tiveste 3 lagartas? Ah, muito bem. Então está bem. Então está bem. Então vocês têm que escutar esta história para vocês verem o que é que aconteceu a esta lagarta. Ah, então, exatamente. Então vocês vão ver o casulo depois, está bem? Vocês têm que estar caladinhos para escutarem a história. À luz de uma pequena ovo estava depositado sobre uma folha. Num domingo de manhã, o sol quentinho despertou e pó. Lá saiu do ovo uma pequenina e esfomeada lagartinha. A lagartinha começou imediatamente à procura de comida. Na segunda-feira, um buraquinho numa maçã devorou, mas ainda sentia fome. Ela fez um buraquinho, comeu, mas sentia fome, vocês sabem. Vamos ver o que aconteceu na terça-feira. Na terça-feira, fez 2 buraquinhos em 2 peras, devorou-os, mas ainda sentia fome. Na quarta-feira, fez buraquinhos em 3 ameixas, devorou-os, mas ainda sentia fome. Na quinta-feira, fez um buraquinho em 4 morangos e devorou-os, mas ainda sentia fome. Ela era esfomeada, esta lagarta, não era? Era muito esfomeada. Na sexta-feira, fez buraquinhos em 4 laranjas e devorou-os, mas ainda sentia uma fome danada. No sábado, fez buraquinhos numa fatia de bolo, de chocolate, num congelado, num pickle, numa fatia de queijo suíço, numa fatia de salame, num chupa-chupa, uma fatia de tarte com cerejas, uma salsicha e um queque e uma fatia de melancia. Devorou tudo. Como é que vocês acham que esta lagartinha ficou? Como é que ficou a barriga dela? Ficou gorda. Muito bem, ela ficou muito gorda. Vocês sabem como é que ela se sentia depois de ficar com essa barriga gorda? Ela sentia-se mal, muito mal. Mas no dia seguinte, era domingo. Vamos ver o que é que aconteceu. A lagartinha fez um buraquinho numa linda folha verde e depois sentiu-se muito melhor. Porquê que será que ela sentiu-se melhor? Vocês, porquê que vocês acham que ela sentiu-se melhor? Porque era a comidinha dela, não era? Não é nem as folhinhas que ela come. Então, mas vamos ver depois, ela se sentia melhor, o que é que aconteceu. Também já não era uma lagartinha, era uma lagarta grande e gorda. Construiu uma casinha chamada casulo e meteu-se lá dentro durante mais de 2 semanas. Depois, merdiscou o casulo até fazer um buraco. Saiu, és uma linda, o que saiu? Uma borboleta, muito bem, uma borboleta. Uma borboleta. Vocês sabem o que é que aprendemos com esta história? O que é que aprendemos? Que não dê leite, elas não bebem leite. Aprendemos com esta história que devemos comer coisas saudáveis, coisas boas. Não é? Não é verdade? Então pronto, aqui a Helena vai distribuir uma lagartinha para vocês e quando vocês tiverem a oportunidade podem apanhar uma lagartinha e fazer esta experiência. Meterem uma lagartinha numa caixinha. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Está bem? Bom sábado. Então façam essa experiência, está bem? Bom sábado. Esperem que a Helena vai entregar a lagartinha e vamos sentar para os vossos lugares.
Quero saudar, antes de mais, a cada um de vós, a eles também que nos acompanham através da internet, que não podem estar connosco neste momento. A todos quero desejar um bom sábado. Meus prezados irmãos, amigos, todos nós temos uma história que tem uns momentos melhores que outros, uma história, como se costuma dizer tantas vezes, com altos e baixos. Todos eles, de alguma forma, vão deixando os seus traços, vão servindo para construir, de alguma forma, com tudo o que de bom ou de menos bom possamos ter, vão construindo a nossa história, vão construindo o nosso ser. E há realmente algumas características que são comuns a cada um de nós. Uma das características que todos nós, de uma forma ou de outra, temos é a curiosidade. A curiosidade que faz com que nós nos interessemos por saber coisas. E isso, de alguma forma, influencia o ser humano e faz com que nós procuremos, às vezes, informação que nos satisfaça essa vontade de saber coisas, de conhecer mais acerca de um ou de outro aspecto, de um ou de outro assunto que a nós nos interessa em particular. Eu lembro-me quando eu tinha os meus 6 anos de idade, já lá vão uns anitos, a dificuldade que a minha avó, o meu pai e o meu tio tiveram para fazerem com que eu gostasse de ler. Eu não gostava nada de ler, achava que aquilo era uma perda de tempo. Eu queria era brincar na rua com os meus colegas, os meus amigos, mas eles tanto insistiram que acabaram por fazer com que eu começasse a gostar de ler. Foi quase um milagre, mas conseguiram. Com que eu começasse a gostar de ler. E o melhor ou o pior da história, não sei, foi que isso foi um bichinho que ficou, pelo menos, dura ainda. Não sei até quando, mas ainda dura, pela graça de Deus, ainda dura. Isto fez com que eu, há mais de 40 anos, tenha começado a colecionar livros, imaginem, eu que não gostava de ler no início. Comecei a colecionar livros e ao longo destes mais de 40 anos que comecei a colecionar livros, bom, há muitos dos primeiros que eu já não tenho, mas há muitos que eu fui guardando e fui colecionando, digamos assim, até à data, o que faz com que a minha biblioteca geralmente não me acompanhe, porque é muito complicado de mudar a casa, quanto mais a biblioteca também. Mas há alguns que eu vou guardando comigo. Mas esta manhã estou-vos a falar disto porquê? Porque há uma coisa que geralmente interessa a todos nós e que está relacionado com livros, e já vamos ver como. Há uma coisa que interessa a todos nós, que é sabermos o que é que vai acontecer no futuro. Há aqueles que são cristãos e que conhecem a palavra de Deus, saber o que vai acontecer no futuro interessa-nos na perspectiva profética. O que é que vai acontecer? Quando? Com que sequência? Como é que vai acontecer? Isso interessa-nos. Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus e, portanto, não têm essa sensibilidade e esse conhecimento que nós temos o privilégio de ter, é esse interessa-lhes conhecer o futuro, quanto mais não seja o seu futuro pessoal. Quantos anos vamos viver? Com que idade é que eventualmente vamos morrer? Quantos filhos vamos ter? Como é que será o nosso futuro? Será que vamos ter um futuro mais próspero nesta ou naquela atividade? E há muitas artes adivinhatórias, como sabem, que pretensamente nos ajudariam a conhecer esse futuro que todos nós, de uma forma ou de outra, gostamos de saber. Uns tentam conhecer o futuro através das bolas de cristal, através de alguém que é considerado uma pessoa que consegue ver o futuro nessas tais bolas de cristal. Outros veem o futuro através dos búzios, das cartas, particularmente um baralho em especial que é o tarot, ou de outras artes ou formas adivinhatórias, os astros, etc. Na verdade, conhecer o futuro interessa não apenas às pessoas que têm menos cultura, que é uma ideia que se poderia ter, como também às pessoas que têm mais cultura e que as leva até a escrever. Eu gostaria que fosse projetada uma primeira imagem. É um livro que eu tenho na minha biblioteca, um dos livros que eu guardei. Eu comprei este livro, creio que ainda no tempo da ditadura, antes de 25 de abril de 1974. Nos inícios dos anos 70, ainda era bastante jovem. Eu comprei este livro e guardei-o. Não o li logo. Guardei-o e este livro dizia Como Viveremos em 1980.
como podem ler. Era o título. E eu guardei este livro, imaginem, para o ler quando? Em 1980, quando chegasse o ano de 1980. Porque eu tinha a ideia que se o lesse logo, quando chegasse a 1980, já não me ia lembrar do que o livro dizia, não é? E então quis lê-lo, é melhor apagar estas, quis lê-lo em 1980 para confrontar a realidade que eu vivia com o que o livro dizia. Claro, este livro não foi escrito por adivinhos, não foi escrito por profetas, foi escrito por sociólogos, foi escrito por pessoas que, mais ou menos, previam como é que seria a vida em 1980. Bom, já lá vão uns anitos, desde 1980, muitos dos que aqui estão ainda se calhar não tinham nascido, e outros seguramente que não. E quando eu li este livro em 1980, houve uma coisa que eu constatei. É que havia muita coisa que não era verdade, ainda não era verdade. Já lá vão mais de 30 anos, e agora eu constato outra coisa. Houve coisas que, entretanto, se tornaram realidade e que depois deixaram de o ser outra vez. Não é? Mas o bichinho estava lá. Como é que será que vamos viver em 1980? Bom, este foi apenas um exemplar mais neutro, digamos assim, acerca do como é que vai ser o futuro. Agora vamos ver outros casos. No início dos anos 80, apareceu este livro, A Grande Catástrofe de 1983. Este livro pretendia anunciar um grande cataclismo a nível global que teria lugar em 1983. Agora, para aqueles que já eram nascidos e já tinham uma memória a funcionar bem nesta altura, eu pergunto-vos, qual foi a grande catástrofe que aconteceu em 1983? Alguém se recorda? Não? A do petróleo. Não houve nenhuma grande catástrofe em 1983. Não houve. É por isso que nós temos dificuldade em lembrar-nos dela. Se ela tivesse existido, lembrávamos todos com certeza. Tem havido várias catástrofes, mas não houve nenhuma à escala global em 1983. Mas a história não acaba aqui. Vamos ver mais um caso. Veja o título. Dia do Juízo Final, 1979, depois de Cristo. Não foi o que eu disse. Peço desculpa. 99, era o que eu queria dizer. Ainda bem que estão a ler, senão induzia-vos em erro. Dia do Juízo, 1999, depois de Cristo. Bom, qual foi o dia do juízo? Em 1999. Alguém se recorda? Alguém sabe? Ninguém sabe? Não houve. O juízo começou em 1844 e ainda não terminou, não é? Portanto, o grande juízo, ou o dia do juízo de 1999, não aconteceu. Recordam-se do ano 2000, com certeza. Diziam os antigos, e quantas vezes eu ouvi isso desde criança, desde que me lembro. A 2000 chegarás, de 2000 não. Já passámos. Profecia falsa, não é? Mas os antigos falavam nisso. Depois também aconteceu que em 2000, aliás, antes do ano 2000 chegar, havia um problema, especulava-se acerca do bug informático, recordam-se disso? Os computadores não estavam preparados para assumir 2000, era só os 1900 e qualquer coisa. Bom, o que é certo é que o bug informático também foi superado e já vamos em 2012 e os computadores, graças a Deus, continuam a funcionar de vez em quando bem. Eu não posso dizer sempre porque o meu está a arranjar, mas de vez em quando funcionam bem. De modo que, mais uma vez, se especulou acerca de um acontecimento do futuro que não se registou, pela graça de Deus. Vamos ver uma última imagem. Não sei se conseguem ler bem. Parece que não está muito nítido. Este é um ano muito especial, não é? 2012. Já ouviram falar da profecia do calendário Maia? Segundo o calendário Maia, 2012, mais precisamente naquela bolinha amarela que vem ali, 21 de dezembro de 2012, será o dia do colapso final. Bom, ainda está no futuro, ainda estamos em fevereiro, portanto ainda temos uns meses até lá. Agora, a pergunta que nós podemos colocar-nos é, não será isto mais do mesmo? Não será isto mais uma tentativa de querer especular sobre acontecimentos do futuro por parte de quem não tem autoridade, não tem fundamento para falar acerca dos acontecimentos do futuro? Eu acredito que sim, que isto é mais do mesmo. Não é? Este e muitos mais eu estive a ver
na internet, num programa que muitos com certeza conhecem, num site de internet que é a Amazon, e lá encontrei mais de uma dúzia de títulos que falavam sobre 2012 e problemas relacionados com 2012. Bom, que existem problemas em 2012, todos nós sabemos, não é? Que 2012 não está a ser um ano fácil, todos nós sabemos perfeitamente isso. Agora, que o fim do mundo seja em 2012, isso é outra conversa. E no meio de tudo isto, meus prezados irmãos, o que é que nós podemos pensar? Que fonte segura é que nós temos para podermos falar acerca de acontecimentos que ainda estão no futuro? Eu vou pedir, por favor, que apaguem a imagem. Eu gostaria que nós nos voltássemos para a fonte segura que nós temos acerca dos acontecimentos do futuro, que é a Palavra de Deus. E na Palavra de Deus, eu vou ler convosco e vamos refletir em conjunto sobre alguns textos, que são textos que me parecem fundamentais para nós nos situarmos em relação a este assunto e também, meus prezados irmãos, para nós podermos ajudar aqueles que à nossa volta se interessam por este tipo de assuntos e que, infelizmente, para eles, muitas vezes não têm a oportunidade, não têm a bênção que nós temos de poderem compreender que a Palavra de Deus é a fonte segura em relação aos acontecimentos da história, como há pouco era dito, mas da história também no futuro. Portanto, não apenas do passado ou do presente, mas também do futuro. E o primeiro texto que eu gostaria de ver convosco, com certeza que muitos de vós o conhecem de cor, se calhar é a única passagem deste livro que conhecem bem. No livro do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, vamos rever o que aí diz o Senhor acerca dos acontecimentos do futuro. Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz, certamente. Certamente podia ser substituído por outra expressão. Seguramente. Com toda a certeza. De modo absoluto. O Senhor Deus, o Senhor Jeová, não fará coisa alguma, não fará nada, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Diz-nos, portanto, a palavra de Deus neste livrinho, tantas vezes ignorado, no meio de tantos outros mais famosos, mais queridos, de cada um de nós, neste pequenino livrinho do profeta Amós, é-nos dito que Deus não fará nada que tenha a ver com a história do mundo, com a história dos homens, sem que antes, através dos seus servos, que são os profetas, nos anuncie aquilo que pretende fazer. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor pretende fazer que tenha a ver com a humanidade será previamente anunciado através dos servos de Deus, dos mensageiros de Deus, que são os profetas. É evidente que aqui nós estamos a falar dos verdadeiros profetas, porque quando falamos de profetismo, podemos falar de verdadeiro profetismo ou de falso profetismo. Aqui estamos a falar do verdadeiro profeta. Aquele profeta que não se põe a adivinhar o futuro, mas que apenas anuncia aquilo que recebeu da parte de Deus. E isto faz toda a diferença. Enquanto o falso profeta pretende adivinhar o futuro, o verdadeiro profeta apenas anuncia aquilo que recebeu da parte de Deus e comunica aos homens. Aliás, se repararem em toda a Escritura, vão reparar que não há um único caso em que um verdadeiro profeta fale que não seja para anunciar aquilo que recebeu da parte de Deus. Seja alguém em particular, seja um grupo de pessoas, seja toda uma nação ou toda uma cidade. Primeiro recebe a mensagem de Deus e depois transmite a mensagem ao destinatário dessa mesma mensagem. É assim que funciona o verdadeiro profeta. Ora, em 1 de João, na primeira carta de João, nós encontramos um outro texto precioso acerca deste assunto. Primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. E aqui nós temos um conselho que é muito prático. Nós, às vezes, sendo religiosos, podemos ter a tentação perigosa de tornarmos as coisas demasiado teóricas, demasiado no plano das ideias, demasiado filosóficas.
mas elas são muito práticas. E a palavra de Deus, sobretudo, é prática. E reparem que aqui Deus dá-nos um conselho muito prático. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 1, diz: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Portanto, qual é o conselho? Claramente, é comprovar se aquilo que chega até nós verdadeiramente vem de Deus ou não. E há regras para isso. E Deus diz-nos o que é que nós devemos fazer para isso. Ora, uma das primeiras regras que nós devemos seguir, um dos primeiros cuidados que devemos ter, encontramos no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 8 e no versículo 20. Este também é um versículo que muitos com certeza conhecem, particularmente os que estão familiarizados com os estudos bíblicos. Isaías capítulo 8, versículo 20, diz-nos, imaginem, à lei e ao testemunho. Não é? À lei e ao testemunho. Se não falarem segundo esta palavra, a lei e o testemunho, o que é que diz? Nunca verão a alva. A alva está relacionada com Deus, como nós sabemos. A lei e o testemunho é uma expressão bíblica que significa a Escritura. A Escritura, toda a Escritura. Portanto, meus prezados irmãos, o que Isaías nos diz aqui, da parte de Deus, sabemos que Isaías era um profeta de Deus, um mensageiro de Deus, o que ele nos diz é que nós temos que, ao ver a informação, ver se ela está de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Se ela estiver de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus, então é uma informação credível. Devemos aceitá-la, mas devemos seguir essa informação na medida em que ela se aplicar a nós, ou à nossa vida, ou à nossa conduta. Mas se essa informação não estiver de acordo com a palavra de Deus, então devemos rejeitá-la. Lembrem-se que o apóstolo Paulo, a dado momento, felicitou os irmãos da igreja de Bereia. Porquê? Porque depois de ouvirem o apóstolo Paulo, o que é que eles fizeram? Foram ver se aquilo que ele lhes tinha dito estava de acordo com a palavra de Deus. E como estava, eles aceitavam, e Paulo felicitou-os por isso. Eles eram nobres, dizia o apóstolo Paulo, mais nobres do que outros que não o faziam, de outra localidade, precisamente porque eles tinham cuidado de ouvir e depois ir ver na palavra se realmente estava de acordo com a revelação divina. E isso por um princípio bastante importante e lógico. É que Deus não muda. O que Deus disse ontem é o que Ele diz hoje e é o que Ele dirá amanhã. Deus não muda de opinião, Deus não muda os seus planos. Portanto, aquilo que Deus disse que era a realidade, que era a verdade, que está aqui, vai continuar sempre a ser verdade por toda a eternidade. E porque é assim, então nós podemos confirmar se vem ou não vem de Deus, na medida em que possa estar ou não de acordo com aquilo que já foi previamente revelado. Uma outra passagem bíblica que eu gostaria de partilhar convosco encontra-se no livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias, capítulo 28. Livro do profeta Jeremias, capítulo 28 e versículo 9. Jeremias, capítulo 8, versículo 9, diz assim: o profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido por aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Se bem que aqui Jeremias esteja a falar de uma situação bastante concreta, específica, no fundo ele está-nos a dar uma dica importante para nós percebermos o que verdadeiramente tem valor e é fidedigno, merece ser credível, acreditado, aceito por cada um de nós, e aquilo que não o deve ser. Diz ele que quando se cumprir aquilo que esse profeta disse, então sabemos que é verdade. Se não se cumprir, então sabemos que não foi da parte de Deus que essa mensagem chegou.
Recordem aqueles títulos que vimos há pouco, aquelas capas que vimos há pouco. Como viveremos em 1980? Vinha aquela mensagem da parte de Deus, não se concretizou completamente. Uma grande catástrofe à escala global em 1983. Aconteceu? Não. Então, não era uma informação que vinha da parte de Deus. O dia do juízo em 1999. Aconteceu? Não. Já começou muito antes e continua logo. Não vinha da parte de Deus. E nesta mesma perspectiva nós podemos estar atentos a 21 de dezembro de 2012. E colocar-nos esta questão, será que vem da parte de Deus? O que é que nos diz a Escritura acerca disso? Vamos continuar a ver o que a Escritura nos diz. Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. O livro de Deuteronômio é um livro do profeta Moisés. Geralmente não o chamamos assim, não é? Mas também era. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22. Reparem numa dica importante que Moisés nos dá. Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Percebemos a mensagem? É simples, não é verdade? Quando um profeta anuncia alguma coisa, se isso que foi anunciado não se cumprir, então isso é sinal que o Senhor não falou. Agora eu imagino que na cabeça de algum de vós esteja a surgir a seguinte ideia. Mas não é bem assim. Porque nós conhecemos um profeta que anunciou uma coisa que não aconteceu. E esse profeta foi enviado por Deus. Estão a pensar no Jonas, não é? Eu também. Bom, então vejamos. Um outro aspecto importante que eu, sobretudo nas reuniões de domingo, tenho chamado a atenção para ele. Os pormenores. Os pormenores são muitas vezes fundamentais. Porquê é que os pormenores são fundamentais? Vejamos. Deus disse a Jonas, vai à cidade de Nínive e profetiza contra ela. Bom, nós conhecemos o episódio, sabemos que Jonas tentou fugir, não conseguiu, finalmente lá foi ele fazer o que Deus lhe tinha mandado. Chegou à cidade de Nínive e profetizou contra a cidade. E o que é que o Jonas disse à cidade? Deus vai destruir-vos. Se, e é aqui que os pormenores são importantes, se não se arrependerem. O Jonas não percebeu isto. Não percebeu. Sabe o que é que aconteceu? Ele ficou chateado. Eu já sabia, tu não ias destruí-los. Agora vão dizer que eu sou um falso profeta. Porque não aconteceu o que eu disse. Aconteceu. Aconteceu exatamente como Deus tinha dito. Se eles não se arrependessem, Deus ia destruir. Mas era suposto que se eles se arrependessem, Deus não destruía. E foi o que aconteceu. Eles arrependeram-se e Deus não destruiu. Portanto, meus prezados irmãos, os pormenores são importantes. Temos que olhar para a profecia no seu todo e não às vezes só para um ou outro detalhe isolado. Gostaria mais uma vez que voltássemos à primeira carta de João, rapidamente. Primeira carta de João. Ao capítulo 4 novamente, e agora lêssemos o versículo que vinha a seguir. O versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ora, meus prezados irmãos, o que
quer dizer no contexto em que nós estamos a falar esta manhã? Isto quer dizer, meus prezados irmãos, que tem que haver concordância total com a Escritura. Reconhecer que Jesus Cristo veio em carne está em consonância, está em harmonia total com a revelação bíblica. Portanto, este é um sinal também de que o verdadeiro profeta deve cumprir este sinal. E agora dizemos, bom, mas isto na prática, que importância é que tem? Mesmo Satanás reconhece que Jesus vem em carne, é verdade. Mas os adivinhadores, os falsos profetas, geralmente não chamam a atenção sobre Jesus. Chamam a atenção sobre uma pseudo-arte ou ciência de adivinhar o futuro. Chamam a atenção sobre a matéria. Não chamam a atenção sobre Jesus. A mensagem que eles transmitem é mais ou sobre eles próprios ou sobre os instrumentos de adivinhação do que propriamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. E é aí que as coisas não batem certo. Gostaria que rapidamente pudéssemos ver uma outra passagem da Escritura, desta vez no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7. E aqui vamos novamente ver uma palavra da Escritura que, sem dúvida, nós também conhecemos muito bem. Mateus, capítulo 7, versículo 16, diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Os resultados, mais do que as palavras, muitas vezes estão em consonância, em harmonia com a verdadeira natureza daqueles que os praticam. Versículo 20 reitera esta ideia. Versículo 20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Qual é o resultado final, meus prezados irmãos, do falso profetismo? O falso profetismo faz duas coisas, pelo menos. Primeiro, não informa, desinforma. Segundo, cria dependência. Mas não é uma dependência de Deus, cria uma dependência da pessoa que pratica essas artes adivinhatórias. Reparem que quando os dirigentes desportivos, quando os dirigentes políticos recorrem a essas artes adivinhatórias, geralmente não recorrem uma vez, passam a recorrer sempre. Criam dependência dessas pessoas e pagam pesado por isso. Não está de acordo com a palavra de Deus. Um último texto da palavra do Senhor sobre este assunto, Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 e versículo 33. Aliás, podemos começar pelo 32. Marcos, capítulo 13, versículo 32 e depois o 33. O fim do mundo está relacionado com um acontecimento. Aliás, nem é correto dizer o fim do mundo. É o fim deste mundo, porque o mundo não vai acabar à luz da revelação bíblica. Portanto, meus prezados irmãos, o fim deste mundo está relacionado com um acontecimento. E esse acontecimento tem a ver com o regresso de Jesus em poder e em glória. Para dar a cada um segundo os seus atos, segundo as suas decisões. A cada um a recompensa que em justiça e misericórdia é devida a cada um individualmente. E reparem que, falando deste assunto, Jesus disse, Marcos capítulo 13, versículo 32, daquele dia e hora, o que é que diz a seguir? Ninguém sabe. Nem os anjos, que estão no céu, e os anjos sabem mais do que os homens, mas nem isso os anjos sabem, nem sequer o Filho, Jesus Cristo, o sabe. Quem é que o sabe? Só o Pai. Versículo 33. Olhai, estai atentos, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Será que aquilo está de acordo com esta palavra do Senhor? Não está. Nós podemos dizer o que quisermos. E é fácil. Qualquer um de nós conseguia fazer profecia
mais ou menos acertável. Permitam-me a criação desta expressão. Querem um exemplo disso? Este é o método usado pelos astrólogos. É assim. Ao longo deste ano, muitos vão ter sérias dificuldades financeiras. Muita gente vai perder o emprego. Mas se tomar as boas decisões, pode contrariar a tendência geral. Acham que é previsível que vai acontecer ou não? Isto é como uma chumbada. Algum há de acertar, não é? Não é preciso ser adivinho para dizer isto. Mas esta é a arte de sacar dinheiro às pessoas, explorando a curiosidade das pessoas para saberem o futuro. E eu estou-vos a dizer isto, mas já comprovei na prática que é assim. Eu lembro-me uma vez, eu sou, bom, não consigo ser sempre, mas tendencialmente racional, muito racional. Eu lembro-me na minha adolescência, a dada altura, tinha na minha mão um livro sobre um horóscopo terrestre e um livro sobre um horóscopo aquático. E o terrestre e o aquático não jogam, porque um é terra e outro é água. Não dá como. E então eu peguei naquilo e tive naquele momento uma ideia. Olha, vou confrontar os dois a ver o que é que dizem. Eu nunca me esqueço dessa experiência. Quando juntei os dois e pus a ver, diziam exatamente a mesma coisa. Porque era suposto que fossem pessoas diferentes a lê-lo. Como é óbvio, não é? Cada pessoa que pensa e gosta dessas coisas lê o seu signo. Não vai ler o signo dos outros. Muito menos compará-los. Mas quando eu comparei os dois, vi que eram exatamente iguais. E estavam construídos de maneira que debatia sempre certo. Acontecesse o que acontecesse. É assim que funciona o negócio da previsão do futuro. Mas, meus prezados irmãos, Deus não negocia com o futuro. Deus não brinca com o futuro. Deus diz-nos o que é importante para nós sabermos o que precisamos de saber acerca do que vai acontecer no mundo num futuro próximo. Porque tem a ver connosco, meus prezados irmãos. Porque é preciso nós prepararmos para nos encontrarmos com Cristo e temos que estar atentos àquilo que está a acontecer. Mas Deus dá-nos uma fonte segura para nós conhecermos o futuro. E a fonte segura está na sua palavra, meus prezados irmãos. Não há outras fontes seguras. Só em Deus podemos conhecer o futuro. E se quiserem aprofundar mais para além da Bíblia o que serão os acontecimentos do futuro, então eu aconselho-vos a que façam as leituras certas. Este livro vale a pena. Chama-se Eventos Finais. Se quiserem saber a história do fim deste mundo, leiam este livrinho. Praticamente está cá tudo o que é preciso saber. Para além do que está na Palavra de Deus, está aqui. Os dois juntos complementam-se, não se contradizem. Ambos têm a mesma inspiração, que é a inspiração divina. Para além disto, não temos mais nada a saber, a não ser que o Senhor um dia decida dar revelação nova, que é possível que a dê. Mas até lá, tudo o que precisamos de saber é-nos dado por Deus. Mas atenção, não é dado apenas para nós sabermos. Apenas para dizer, eu conheço o futuro. Não. É dado para nós nos prepararmos para esse futuro. Só assim faz sentido. Só assim tem valor. Saber o que vai acontecer e preparar-me para estar prevenido quando acontecer, vale a pena. Faz sentido. Se não for para estar preparado, então não faria qualquer sentido. O objetivo de Deus é que aproveitemos essa informação de fonte segura para realmente estarmos precavidos para as necessidades do futuro próximo, cada vez mais próximo, enquanto o Senhor não se manifesta em honra e glória. Que o Senhor nos possa ajudar a todos a recorrermos à informação segura que nós temos e que isso possa dar frutos na nossa vida para a eternidade. É o desejo de Deus e o meu desejo para cada um de nós esta manhã. Após ouvirmos a palavra do Senhor e sermos alimentados com o pão do céu, vamos terminar o culto desta manhã em honra do nosso Deus, cantando o hino que está fixado, 141.
Santo Deus nosso Pai, deste-nos esta manhã a oportunidade de refletirmos acerca do mundo em que vivemos, acerca da nossa curiosidade, mas também acerca da vinda do Teu amado Filho Jesus Cristo e de tudo aquilo que o inimigo arranja, engendra para confundir o ser humano e às vezes para nos desviar da Tua palavra segura, para nos levar atrás de especulações que não têm nada a ver com a Tua vontade, nem com os Teus planos para este mundo, muito menos para cada um de nós. Agradecemos-te, Senhor, porque nos proteges com informação segura, porque nos pões essa informação ao nosso dispor, para nós podermos aprender de Ti, Senhor, para nós podermos verdadeiramente estar capacitados para os acontecimentos, para podermos fazer face aos desafios que temos que enfrentar, acima de tudo, para um dia podermos estar no Teu reino. Ó Santo Deus, enquanto não se cumpra a profecia derradeira do regresso do Teu amado Filho Jesus Cristo, nós te queremos suplicar que o Teu Espírito possa estar com cada um de nós, que Ele possa continuar a limar a nossa maneira de ser, aperfeiçoar o nosso caráter, que nos possa ajudar a identificar os problemas que devemos confessar, que devemos deixar para trás, para aproveitarmos bem o tempo que ainda temos pela frente, para estarmos de pé no dia do Teu juízo, Senhor. Para ajudarmos os outros também a poderem estar de pé nesse dia e a poderem fazer a viagem cósmica connosco até ao Teu reino de glória. Fica, pois, com cada um de nós, com todas as famílias que aqui representamos, com todos aqueles que não puderam vir por razões que aceitas, que o Teu Espírito os possa também neste momento alcançar, que os possa tocar também e possa continuar a produzir os seus frutos no seu coração, nas suas vidas. Fica também com todas as visitas que aqui tivemos connosco, todos aqueles que nos acompanharam através da internet, que todos possamos fazer a maravilhosa experiência de viver de acordo com o Teu Espírito, Senhor. Concede-nos a todos um bom sábado, também uma semana em que verdadeiramente os Teus anjos nos possam guardar. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saio logo às 6 horas. Nós temos que afinar com o piano.